Antes de dormir, existe um espaço sutil em que o mundo começa a se afastar, e tudo o que sobra sou eu comigo mesmo. O barulho externo diminui, as exigências do dia perdem força, e a mente começa a revelar o que realmente ficou guardado. É nesse instante que eu percebo o quanto carreguei coisas que não precisei dizer a ninguém. Pensamentos não resolvidos, desejos não expressos, pedidos nunca feitos em voz alta. Neste momento da noite, eu não preciso explicar nada para ninguém. Não preciso provar nada. O dia já cumpriu o seu ciclo e agora existe apenas esse espaço íntimo, silencioso, quase sagrado. Aqui, tudo desacelera. O corpo entende que é hora de soltar. A respiração fica mais profunda. Os músculos começam a relaxar. E a mente, pouco a pouco, se abre para algo diferente. Existe uma inteligência maior nesse momento. Algo que só se revela quando eu paro de resistir e permito que a noite me envolva. Antes de dormir, eu sinto que posso me reconectar com aquilo que realmente importa. Não com palavras vazias, mas com uma intenção sentida. Um pedido que nasce de dentro, sem esforço, sem ansiedade. Não é sobre pedir com desespero. É sobre reconhecer que existe algo dentro de mim que já sabe o caminho. Quando eu entro nesse estado, o pedido deixa de ser uma súplica e se transforma em alinhamento. A mente começa a descansar e o coração se abre para uma possibilidade nova. Agora, neste instante, eu permito que esse momento aconteça. Sem pressa, sem expectativa exagerada. Apenas presença. A noite cria o espaço. O silêncio sustenta. E dentro desse silêncio, algo começa a se reorganizar. Quando eu chego a esse ponto da noite, percebo que a mente já não precisa mais correr. Ela fez o que precisava fazer durante o dia. Pensou, resolveu, tentou controlar. Agora, ela começa a soltar. É nesse afrouxar que o verdadeiro pedido pode surgir. Não como um pensamento repetido, mas como um sentimento claro. Eu sinto que pedir, nesse estado, é diferente. Não vem da falta, vem da consciência. Não vem do medo, vem da confiança. O pedido não precisa ser elaborado em palavras perfeitas. Ele se forma como uma sensação, como uma intenção silenciosa que ocupa o peito e se espalha pelo corpo. Enquanto respiro, percebo que não preciso convencer nada nem ninguém. Não existe esforço aqui, apenas reconhecimento. Reconheço o que desejo sentir. Reconheço o que quero experimentar. Reconheço que existe espaço para algo novo se manifestar. A mente começa a aceitar essa possibilidade sem resistência. Ela não questiona, não debate, apenas observa. Quando isso acontece, algo se ajusta por dentro. O corpo relaxa ainda mais. O coração desacelera. E o pedido se torna mais real do que qualquer pensamento. Eu sinto que, ao pedir nesse estado, não estou tentando mudar o mundo à força. Estou me colocando em sintonia com uma realidade que já existe em potencial. Uma realidade que começa a se formar primeiro dentro de mim. Antes de qualquer coisa externa mudar, algo interno já se reorganiza. Esse pedido não precisa ser repetido muitas vezes. Ele se sustenta sozinho. Quanto mais eu descanso nele, mais natural ele se torna. Não há ansiedade pelo resultado. Há apenas uma confiança tranquila de que algo já começou a se mover. A noite acolhe esse pedido. O silêncio o sustenta. E eu percebo que não preciso fazer mais nada agora. Basta permitir que esse alinhamento continue enquanto o corpo se entrega ao descanso. Antes de dormir, eu entendo que pedir não é insistir, é soltar. E nesse soltar, algo profundamente novo começa a se desenhar. Quando o corpo começa a ceder ao cansaço e a mente já não sustenta tantas imagens, eu percebo que existe um ponto exato em que o pedido encontra o descanso. Não é um ponto marcado no relógio, é um estado interno. É quando eu deixo de empurrar a vida e passo a permitir que ela me alcance. Nesse instante algo se ajusta sem esforço. Eu sinto que o pedido feito agora não precisa carregar peso. Ele não nasce da urgência nem da falta. Ele nasce da clareza tranquila de quem reconhece que não precisa controlar tudo. Ao me permitir descansar, eu também descanso as expectativas. E quando as expectativas descansam, a realidade encontra espaço para se reorganizar. A mente, que durante o dia tentou prever e resolver, agora aceita não saber.
Essa aceitação cria um silêncio fértil. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de possibilidades. Nesse espaço, o pedido não ecoa como uma pergunta ansiosa, mas como uma direção suave. Ele aponta, não exige. Enquanto a respiração se aprofunda, eu percebo que o corpo responde a esse estado. Os músculos soltam tensões antigas, o ritmo interno desacelera, e o sistema inteiro entra em coerência. É como se cada célula entendesse que já não precisa se defender. Quando o corpo se sente seguro, a mente acompanha. Eu reconheço que pedir antes de dormir é confiar que o descanso também é parte da criação. Não é preciso vigiar a vida para que ela se mova. Ao contrário, é quando eu paro de vigiar que ela encontra caminhos inesperados. Esse entendimento muda tudo. O pedido deixa de ser esforço e se torna entrega. Nesse estado, eu sinto que a realidade começa a mudar primeiro por dentro. Minhas percepções se ajustam. Meus pensamentos se tornam menos rígidos. Minhas emoções se acomodam. Não há pressa para que algo externo aconteça, porque algo interno já está em movimento. E isso é suficiente agora. Eu permito que esse pedido permaneça comigo sem ser repetido. Ele já foi sentido. Ele já foi reconhecido. Repetir seria desconfiar do processo. Então, eu escolho confiar. Confio que o descanso aprofunda o alinhamento. Confio que o silêncio trabalha enquanto eu durmo. A noite se torna cúmplice desse processo. Ela não cobra resultados. Ela apenas sustenta. Nesse sustentar, eu sinto que a realidade começa a se abrir em camadas sutis, invisíveis, mas reais. Algo se rearranja fora do alcance da mente consciente, e isso me tranquiliza. Ao me aproximar do sono, eu não levo perguntas. Levo um estado. Não levo tensão. Levo permissão. O pedido já foi feito no nível certo. Agora, tudo o que resta é descansar dentro dessa confiança silenciosa. E nesse descanso, a transformação continua acontecendo. À medida que a noite se aprofunda, eu percebo que o silêncio não é apenas ausência de som. Ele é um campo ativo, vivo, que começa a reorganizar aquilo que a mente consciente não consegue tocar. Quando eu paro de pensar e apenas sinto, algo maior entra em ação. Não preciso entender como, basta reconhecer que está acontecendo. Eu noto que nesse silêncio, antigas histórias perdem força. Pensamentos repetitivos se dissolvem sem esforço. Não há confronto, não há tentativa de eliminar nada. O silêncio simplesmente ocupa o espaço e, ao ocupar, transforma. O que antes parecia pesado, agora encontra descanso. O que parecia confuso começa a se acomodar. Enquanto o corpo se entrega ao colchão, eu sinto que a consciência desce para um nível mais profundo. Não é distração, é mergulho. Um mergulho suave, sem medo. Nesse nível, não existem explicações racionais. Existe apenas uma inteligência silenciosa que sabe como reorganizar caminhos, percepções e possibilidades. Eu percebo que muitas mudanças não começam com ação, mas com quietude. Quando a mente se cala, outras camadas assumem o comando. Camadas que sabem equilibrar, ajustar, alinhar. Ao permitir esse silêncio, eu deixo de interferir no processo. E ao não interferir, eu coopero. A respiração continua lenta e constante. Cada ciclo aprofunda ainda mais esse estado. Eu não estou tentando dormir. O sono vem como consequência natural desse alinhamento. E enquanto ele se aproxima, o silêncio continua trabalhando, costurando fios invisíveis que ligam intenção, emoção e percepção. Eu reconheço que esse silêncio não é vazio. Ele carrega respostas que não precisam ser formuladas em palavras. Ele carrega soluções que não exigem esforço consciente. Quando eu confio nesse espaço, eu paro de procurar fora aquilo que já está sendo reorganizado por dentro. Nesse estado, eu sinto que não preciso revisar o pedido feito. Ele já foi entregue ao lugar certo. O silêncio sabe o que fazer com ele. Repetir seria interromper. Então eu escolho permitir. Permitir que o invisível faça o que sabe fazer melhor. A noite aprofunda esse trabalho silencioso. O corpo descansa, a mente solta, e algo maior assume. Eu não preciso testemunhar o processo para que ele aconteça. Basta estar disponível. Basta não resistir. Basta descansar. E assim,
Envolvido por esse silêncio profundo, eu sigo em direção ao sono com a sensação de que algo já está sendo rearranjado, além da minha consciência. A realidade começa a se mover primeiro, onde os olhos não veem. E isso é suficiente agora. Existe um momento em que eu percebo com clareza serena que o pedido que faço antes de dormir não precisa ser explicado. Ele já é compreendido no nível da intenção. Antes mesmo de virar pensamento completo, ele já vibra como um sinal claro. E essa vibração é o que realmente importa. Eu sinto que, quando o corpo relaxa e a mente desacelera, o pedido deixa de ser um desejo ansioso e se transforma em uma autorização silenciosa. Não é mais um querer, é um permitir, um consentimento interno para que algo diferente comece a se organizar a partir de agora. Nesse estado, não há urgência. O tempo perde a rigidez. Tudo entra em um ritmo mais natural, mais orgânico. Eu não pressiono o resultado porque percebo que pressionar é uma forma de desconfiança. E agora, o que existe em mim é confiança. Uma confiança que não precisa de provas imediatas. Eu observo que, ao pedir em silêncio, sem esforço, algo dentro de mim se alinha automaticamente com a resposta, como se o simples ato de pedir, nesse estado de entrega, já fosse parte da solução. Não há separação entre o pedido e o início da mudança. O corpo responde primeiro. Os músculos soltam tensões antigas. A respiração se aprofunda sem comando. O coração desacelera. Esses sinais não são aleatórios. Eles indicam que o sistema inteiro reconhece que é seguro deixar o controle ir. E quando o controle vai, o fluxo começa. Eu compreendo que o pedido não é para mudar o mundo lá fora imediatamente, mas para ajustar meu estado interno. E quando o estado interno se reorganiza, o externo responde naturalmente. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser empurrado. Existe uma inteligência maior que atua melhor quando não é interrompida pela dúvida constante. Ao pedir e silenciar, eu paro de interferir. Eu não fico revisando se fiz certo. Eu não volto atrás. Eu sigo adiante para o descanso sabendo que a comunicação já aconteceu. Nesse ponto, eu não repito o pedido com palavras. Eu o sustento com sensação, com a sensação de que algo está se movendo, com a sensação de que a resposta já começou a se formar. Essa sensação é mais poderosa do que qualquer frase repetida mecanicamente. A noite se encarrega do resto. Enquanto eu durmo, o pedido continua vibrando no campo certo. Ele não precisa da minha vigilância. Precisa apenas da minha permissão. E essa permissão já foi dada. Assim eu me entrego ao sono com a tranquilidade de quem sabe que fez o que precisava ser feito. O pedido foi lançado. O silêncio recebeu. E a realidade começa a se reorganizar a partir desse ponto invisível. Quando a noite se aprofunda e o corpo finalmente cede ao descanso, eu percebo que algo começa a se mover além da minha consciência comum. Não é barulho, não é imagem clara. É uma sensação silenciosa de rearranjo, como se peças invisíveis estivessem encontrando novos lugares. Nesse instante eu não preciso fazer nada. Não preciso pensar, nem visualizar, nem repetir. O simples fato de ter pedido antes de dormir já colocou tudo em movimento. O silêncio agora trabalha por mim. E esse trabalho é preciso, inteligente e profundo. Eu sinto que a mente entra em um estado diferente, menos defensivo, menos rígido. As barreiras que mantive durante o dia começam a cair sem resistência. E quando essas barreiras caem, a realidade interna ganha espaço para se reorganizar de forma mais coerente. É como se a noite criasse um campo neutro, onde antigas histórias perdem força. Aquilo que parecia fixo começa a se tornar flexível. O que parecia impossível começa a parecer apenas não resolvido ainda. E essa diferença muda tudo. Enquanto o corpo descansa, meu campo energético se ajusta. Não há esforço envolvido. O ajuste acontece porque agora existe espaço. A tensão saiu, o controle afrouxou, a vigilância cessou. E nesse vazio, algo maior entra naturalmente. Eu percebo que muitas mudanças reais começam assim, sem anúncio, sem espetáculo, sem ruído. Elas começam no escuro, longe do olhar consciente, longe da expectativa. Começam como um alinhamento sutil que mais tarde se tornará visível. A noite não responde com palavras,
Ela responde com reorganização, com encontros futuros que ainda não conheço, com decisões que parecerão óbvias amanhã, com clarezas que surgirão sem esforço. Tudo isso nasce agora enquanto eu durmo. Eu não acompanho o processo. Eu não observo. Eu confio. E essa confiança cria estabilidade interna. Meu sistema entende que não precisa lutar, não precisa se preparar para o impacto. Tudo está sendo conduzido de forma segura. Existe uma sensação de ordem silenciosa se instalando, como se algo estivesse colocando cada coisa em seu devido lugar, inclusive partes de mim que estavam confusas. Essa ordem não vem de fora. Ela emerge de dentro, naturalmente. E assim, sem perceber exatamente quando, eu atravesso o limite entre o estado acordado e o sono profundo, levando comigo essa certeza tranquila. Algo já mudou. Mesmo que eu ainda não veja, a realidade já começou a se mover. Quando acordo, essa mudança continuará seu caminho. Mas agora, nesta noite, eu permito que ela se estabeleça sem interferência. O silêncio faz o que a mente não consegue, e eu descanso sabendo disso. Existe um ponto da noite em que eu percebo que já não estou tentando entender nada. A mente desacelera de um jeito diferente, não por cansaço, mas por rendição. Eu não estou dormindo ainda, mas também não estou mais acordado como antes. Nesse espaço eu sinto que não preciso vigiar meus pensamentos. Eles passam como nuvens lentas, sem me puxar, sem exigir respostas. E quando eu paro de vigiar, algo profundo começa a assumir o comando silenciosamente. Eu entendo, sem palavras, que durante o dia eu tentei controlar demais. Controle do tempo, das emoções, das respostas, dos resultados. Agora isso não é mais possível. E, curiosamente, é exatamente aí que tudo começa a fluir. Meu corpo reconhece esse estado como seguro. A respiração fica mais ampla, mais solta. O coração desacelera. Os músculos cedem. É como se cada parte de mim recebesse o mesmo recado. Você pode descansar. Não há perigo aqui. Quando esse aviso se espalha, o campo interno muda. A realidade deixa de ser algo que eu empurro e passa a ser algo que me encontra. Nada é forçado. Nada é antecipado. Tudo acontece no ritmo certo. Eu percebo que as respostas que busquei durante o dia não precisavam ser encontradas com esforço. Elas se organizam sozinhas quando eu paro de interferir. A clareza nasce do silêncio, não da insistência. É nesse momento que o pedido feito antes de dormir começa a agir de verdade. Não como um desejo ansioso, mas como uma instrução calma que foi aceita. O sistema inteiro se ajusta para responder a isso. Eu não vejo imagens. Eu não escuto vozes. O que existe é uma sensação de alinhamento interno, como se algo tivesse encaixado, como se uma resistência antiga tivesse sido retirada sem dor. Essa entrega não é fraqueza, é inteligência. É reconhecer que existe um ponto onde agir demais atrapalha. E agora, eu estou exatamente nesse ponto de descanso consciente. O sono se aproxima sem pressa, não como fuga, mas como continuação. Eu não desligo, eu aprofundo. E ao cruzar esse limiar, eu levo comigo a sensação de que tudo está sendo cuidado. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser decidido agora. Tudo já está em movimento. E isso é suficiente para que eu durma em paz. Há um momento muito específico antes do sono profundo em que eu sinto que algo começa a se mover sem que eu faça nada. Não é imaginação, não é expectativa. É uma percepção sutil de que o campo ao meu redor muda quando o campo dentro de mim se aquieta. Nesse instante não existe pressa. O tempo parece se alongar. Cada segundo fica mais espaçoso. E quanto mais espaço existe, menos esforço é necessário para simplesmente estar. Eu não tento criar nada. Eu permito. Meu corpo já não pesa. Ele se dissolve no colchão como se estivesse sendo sustentado por algo maior do que a matéria. A fronteira entre dentro e fora fica menos rígida. Eu sinto que não estou isolado. Estou integrado. É aqui que a realidade começa a se reorganizar. Não como um evento externo, mas como um ajuste interno profundo. O que estava desalinhado perde força. O que estava confuso começa a encontrar ordem. Não por lógica, mas por coerência vibracional. Eu percebo que não preciso visualizar cenários nem repetir frases agora.
O pedido já foi feito. Ele não precisa ser reforçado. Repetir seria desconfiança. Silenciar é confiança. Tudo o que eu vivi hoje se acomoda em camadas mais calmas. O que foi pesado perde densidade. O que foi importante permanece. O resto se dissolve naturalmente, como se nunca tivesse sido essencial. Nesse estado, a mente não constrói histórias. Ela observa. E ao observar sem interferir, ela se realinha com um ritmo mais verdadeiro. Um ritmo que não cobra, não apressa, não ameaça. Eu sinto que meu sistema inteiro entra em modo de reorganização, como se memórias fossem revisadas, emoções ajustadas, caminhos recalculados sem que eu precise participar conscientemente disso. Nada explode, nada acontece de forma dramática. É tudo silencioso, elegante, quase invisível. E talvez seja exatamente por isso que funciona. O que é real não precisa de espetáculo. Enquanto o sono se aproxima, eu não sinto que estou perdendo consciência. Eu sinto que estou aprofundando presença. O descanso que vem não apaga. Ele integra. E quando finalmente atravesso esse limiar, eu sei, sem precisar provar, que algo já foi colocado em movimento. A realidade de amanhã não será igual, porque eu não estou igual agora. Agora, eu não preciso mais pensar em nada. O pedido já foi feito não como uma súplica, mas como um reconhecimento silencioso de que algo novo já está em curso. Eu não espero sinais. Eu descanso na certeza. O corpo afunda com suavidade, como se fosse recebido. Não há tensão para manter, não há vigilância para sustentar. Cada parte de mim entende que este é um lugar seguro para soltar completamente. A respiração segue sozinha, lenta, profunda, natural. Eu não a controlo. Eu acompanho. E nesse acompanhar, tudo que ainda tentava se segurar perde força e se dissolve. Não existe mais esforço para mudar a realidade. Existe apenas alinhamento com o que já começou a se reorganizar. O silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas que não precisam ser explicadas. Eu sinto que algo se acomoda dentro de mim, como se uma peça antiga finalmente encontrasse seu lugar correto. Não há euforia. Há estabilidade, há paz, há coerência. O dia termina sem peso. O amanhã não precisa ser imaginado. Ele já está sendo preparado em um nível que a mente não precisa acessar agora. Confiar é suficiente. Enquanto o sono se aproxima, eu não abandono nada. Eu integro tudo. O que aprendi, o que senti, o que liberei. Nada se perde. Tudo se organiza. A consciência se torna mais suave, mais ampla, mais silenciosa. Não há pensamentos soltos. Não há perguntas abertas. Apenas a sensação clara de que está tudo bem exatamente como está. Se alguma imagem surge, ela é calma. Se alguma sensação permanece, ela é leve. Nada pede atenção. Nada exige resposta. Tudo coopera com o descanso. E assim eu adormeço. Não para fugir da vida, mas para permitir que ela se reorganize em meu favor. O pedido feito antes de dormir agora trabalha em silêncio. Quando amanhã chegar, algo estará diferente. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque eu mudei o estado a partir do qual ele responde. Agora, não há mais nada a ser feito. O pedido foi entregue no lugar certo, no instante certo, no estado certo. Não como desejo apressado, mas como uma decisão interna silenciosa que já começou a reorganizar tudo. Meu corpo descansa sabendo que não precisa mais sustentar tensões. A mente se aquieta porque entende que não há mais nada a controlar. O coração desacelera porque reconhece que está seguro. Não existe expectativa. Existe confiança. Não existe ansiedade pelo amanhã. Existe a certeza de que algo já se moveu enquanto tudo silenciou. O sono chega como continuação natural desse alinhamento. Não para apagar a consciência, mas para aprofundar o ajuste iniciado agora. Tudo o que precisava ser reorganizado encontra espaço nesse descanso. Eu não acompanho o processo. Eu não observo resultados. Eu simplesmente permito. E essa permissão é o que sela a mudança. Nada precisa acontecer agora. Nada precisa provar nada. O invisível já recebeu o comando correto e trabalha no ritmo perfeito. E enquanto eu adormeço, sinto apenas isso. Está feito. Está em movimento. Está alinhado.
O descanso confirma. O silêncio responde. A realidade se prepara.